Usuários de TV pirata sofreram busca e apreensão e prestaram depoimento em São Paulo. Ok? Então, como eu sempre tenho dito para vocês aqui, eu não tenho visto medidas sendo tomadas, né, medidas legais, jurídicas, policiais sendo tomadas contra usuários de TV pirata. Então nós vamos ver aqui um exemplo disso, tá? Não é a primeira vez que isso ocorre em São Paulo, tá? Não é a primeira vez que a polícia faz busca e apreensão nesse mesmo tipo aqui que eu vou falar para vocês, nesse mesmo tipo de pirataria da TV por assinatura. Lá em São Paulo não é a primeira vez que isso ocorre, tá? Já aconteceu outras vezes, inclusive lá na mesma região. Então vamos lá. Usuários de TV pirata sofreram busca e apreensão e prestaram depoimento em São Paulo. Mais um caso envolvendo a operadora de TV por assinatura via cabo NET ocorreu nesta semana, desta vez na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. A ação da polícia não foi tão radical quanto a ocorrida no Rio de Janeiro, que relatamos na seguinte matéria. Central de TV pirata estourada pela polícia no Rio de Janeiro, um homem morreu durante a ação. Se você não viu essa matéria, tem vídeo aqui no canal e tem a matéria também para você ler lá no site, no gps.pesquisa.com. No entanto, este caso também teve a sua particularidade, pois além dos envolvidos diretamente com a venda dos equipamentos para a pirataria da TV por assinatura, a polícia também levou usuários do esquema de TV pirata, moradores da mesma cidade, para prestarem depoimento. Estes também tiveram os equipamentos apreendidos. Vamos então aos fatos. Na última quarta-feira, 7 de novembro, após uma investigação que durou aproximadamente um ano, a Polícia Civil de São José dos Campos realizou a operação para prender 2 homens. O motivo é a venda de receptores de TV a cabo da operadora de TV por assinatura NET, anunciados via internet e entregues em uma loja no centro da cidade. Os receptores originais da operadora NET eram vendidos habilitados em nome de terceiros para a captação de toda a programação ofertada pela NET naquela cidade. Preste bem atenção aos crimes aos quais estes homens irão responder, pois ela é muito importante para uma matéria e live especial que faremos no canal GPS Pesquisa Oficial. Os crimes são estelionato e receptação qualificada. Então, quero que vocês prestem bastante atenção nisto, pois na matéria que eu publiquei lá em 2013, os crimes de enquadramento pela polícia para um caso parecido com esse foram estelionato e receptação, tá? A diferença aqui, claro, receptação era o medo dos clientes lá, ou seja, então eles já sabiam alguma coisa naquela época, por isso que eles estavam com medo de serem enquadrados por receptação. Provavelmente, naquela época, algumas pessoas já tinham sido pegas por isso, alguns usuários estavam respondendo por receptação, ok? Não foi dito na imprensa naquela época lá, no entanto, né, pela conversa que os usuários naquela época tiveram, a gente deduz isso. Vamos então para agora, 2018, recente agora, na semana passada. Nessa semana, na realidade, nós estamos no sábado. Estelionato em conformidade com o Código Penal brasileiro. O que é? O estelionato é capitulado como crime contra o patrimônio. Título 2º, capítulo 6º, artigo 171, sendo definido como obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O que é a receptação qualificada? Definida pelo fato do infrator adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.
Em posse dos 2 homens presos, foram encontrados e apreendidos 48 receptores de TV pertencentes à NET. Vale lembrar que quando um assinante assina contrato com a operadora, os aparelhos são repassados em sistema de comodato e continuam a pertencer à operadora, sendo o assinante apenas o utilizador do aparelho, com a obrigação de manter o bem em sua guarda e utilizá-lo conforme contrato com a operadora. A operadora, para a instalação dos equipamentos na casa dos seus assinantes, mantém contrato com empresas que terceirizam os serviços de instalação e manutenção dos equipamentos. Está aí o ponto frágil do sistema. A polícia ainda investiga qual era a forma usada pelos envolvidos para a habilitação dos pacotes de canais nos receptores da NET. Entre as hipóteses levantadas estão, segundo a própria operadora, o roubo ou furto dos aparelhos em casas de clientes da operadora. Hipótese esta muito fraca, né? Tendo em vista toda a complexidade da situação. Ao todo foram emitidos 7 mandados de prisão envolvendo 4 lojas de São José dos Campos, mais 6 mandados de busca e apreensão dos equipamentos em casas de usuários do esquema de TV pirata, que adquiriram os equipamentos através do esquema ofertado por esses homens. Ao todo, 5 pessoas foram ouvidas e liberadas após prestarem depoimento. O delegado responsável pelo caso, Sidney Dorsey, alertou os consumidores destes aparelhos que eles também podem ser presos e responderem por crime, que no caso é a receptação qualificada dos equipamentos, que sabidamente são da operadora de TV por assinatura a cabo NET. Bom, pessoal, o que acontece? Quando a gente vê esse tipo de notícia aqui, tem muitas amenidades na notícia. Tem muitas amenidades, por quê? Porque aquele meio, o qual a informação foi publicada primeiro, né, que liberou primeiro essa informação, ela não vai dizer o real do que ocorreu, não vai dizer para vocês o real, né, da coisa. Bem como a polícia, por questões com a operadora não quer falar tudo o que ocorreu, porque ela tem parcerias que ainda interessam para ela, tá? Parcerias que eu digo é o contrato com essas empresas que fazem instalação e manutenção dos equipamentos para ela. Esse contrato ele ainda interessa para a operadora, mesmo que ela esteja tendo problemas, tá? Qual é a lógica disso? A lógica é que a operadora não pode manter, tá? Tem diversas condições ali pelas quais a operadora não pode manter para si mesma a instalação desses equipamentos. Fica mais barato e é lucrativo que ela contrate esses terceiros, mesmo tendo esses problemas aqui. Porque de onde é que vêm os equipamentos? Vem dos terceirizados, tá? Nos terceirizados entram pessoas ali para trabalhar com a instalação. Essas pessoas já com o intuito de darem esse tipo de golpe, tá? Então, tanto pessoas que vão trabalhar com essa instalação e manutenção do equipamento através de empresas terceirizadas, quanto pessoas que entram para trabalhar dentro da NET ou dentro de diversas outras empresas de telecomunicações com o intuito de ter acesso ao sistema e poderem também entrar ali para aplicar alguns golpes, tá? A operadora não vai admitir isso. A operadora nunca vai admitir isso, tá? Para ela é mais barato ter essa dor de cabeça e de vez em quando dar um limpa nessas pessoas do que ela mesma manter esse tipo de operação pela própria empresa, tá? Nós temos diversas questões aí, até questões em relação a pagamento de impostos, a como a empresa pode ou não trabalhar, que fazem com que essa questão de contratar terceirizados seja melhor para a empresa do que ela manter essa operação junto da própria empresa, da NET, ok? Então ela é bastante ali política em não dar a situação toda. Então vou continuar aqui o que eu escrevi para vocês. Por que eu posso falar para vocês a real? Porque a gente recebe também muito relato desse tipo de coisa aqui. Então, mas vamos lá. Vou aqui levantar a hipótese para esse caso, de como é que esses equipamentos originais são conseguidos, tá? É só uma hipótese, pessoal. Não estou falando que essa aqui é a realidade, tá? Vou usar o que todos os jornais usam aí, supostamente. Eu estou supondo, né? Estou
aqui usando do meu direito de supor, de fazer um cenário aí de como poderia ser possível esse tipo de coisa dentro lá da operadora. Então vamos lá. Vou levantar aqui a hipótese para este caso de como é que esses equipamentos originais são conseguidos pela quadrilha e como são habilitados para que possam ser vendidos aos interessados. Como já sabido pela polícia, há um envolvimento de empregados nas prestadoras de serviço de instalação para a NET. Geralmente são pessoas contratadas para fazerem a instalação e trabalham nesta atividade já com o intuito de cometer o golpe. Há também o envolvimento das pessoas com acesso ao sistema de habilitação dos aparelhos na operadora. Quando um cliente da operadora solicita manutenção do aparelho por qualquer motivo, o instalador é acionado para ir até a casa do cliente e mesmo que o aparelho não apresente defeito, ele informa a operadora um defeito que impossibilita a continuidade de uso do aparelho e troca o aparelho defeituoso por um aparelho novo, passando assim a contar com um aparelho funcional para o esquema. Como não há um controle mais rigoroso de entrada e retorno dos aparelhos, o instalador fica responsável por uma quantidade X de aparelhos defeituosos que vão ficando em sua posse. Estes aparelhos supostamente defeituosos podem ser habilitados novamente no sistema da operadora, às vezes até mesmo em nome de clientes que possam receber pontos extras, mas ainda não os têm, em quantidade máxima possível, ou habilitam em nome de terceiros que não são clientes da operadora e não tem nada a ver com o esquema. Esse tipo de golpe é antigo, já falei sobre ele aqui no gps.pesquisa.com e aí eu indico a matéria que eu comentei com vocês aqui anteriormente. Bom, pessoal, vocês veem aí que o esquema ele está realmente, né, se tornando cada vez mais afiado ali, eles estão trazendo cada vez mais situações, porque a quantidade de aparelhos já da NET, a quantidade de aparelhos que já foi para a rua, né, e tiveram realmente alguns problemas, estão armazenados nessas terceirizadas, né, há todo um esquema ali que faz eles conseguirem tanto aparelhos novos quanto aparelhos quebrados para poder se passar pelo aparelho que retiraram lá na casa do cliente ou se passar pelo aparelho que instalaram na casa do cliente. Ou mesmo eles vão na casa do cliente, dizem que trocaram o aparelho, mas não trocaram, né? E diversas outras coisas que eles vão usando ali para sempre terem aparelhos para habilitar. Outra questão importante é essa questão do ponto extra, né? Pessoas aí acabam tendo pontos extras colocados aí no seu nome que na realidade não estão na casa, né? Então você ganha um desconto no ponto extra, né? Alguém coloca o desconto no ponto extra ali sem você ter esse ponto extra. E esse ponto extra está sendo usado no golpe, né? Então vão se sofisticando cada vez mais, vão entendendo cada vez mais o que a operadora pode ou não ofertar e como é que eles podem trabalhar com essas ofertas aí da operadora para poderem aplicar esse tipo de golpe aí, venderem um receptor original da operadora desbloqueado. Até quando? Até quando a operadora descobrir o golpe e cortar o sinal daquele receptor. E aí necessita de um novo receptor para poder, né, conseguir. A pessoa que comprou ali dançou já, né? A pessoa que comprou já dançou. Então vocês vejam como a coisa está ficando cada vez mais refinada, mais sofisticada à medida que o tempo passa.